Quando estudamos o metabolismo energético, nós temos normalmente aquela preocupação em chegar logo ao metabolismo dos lipídios. Afinal de contas, esse é o principal desafio da maioria das pessoas, né? Manter a quantidade de gordura corporal adequada. Nós já estudamos como os carboidratos eles são digeridos, mas principalmente metabolizados. Nós não falamos muito sobre a digestão e absorção dos carboidratos no trato gastrointestinal. Falamos apenas quando esses carboidratos alcançam o sangue e, ao passarem pelo pâncreas, estimula a secreção de insulina. Nós vimos que os carboidratos, principalmente a glicose, ela é transferida para o sangue, do sangue para músculo, fígado, cérebro, coração e tantos outros órgãos para dentro de suas células e lá ocorre a glicólise. A glicólise ela tem duas etapas, uma etapa anaeróbia, que ocorre no citosol, e a glicólise completa, que vai desde o citosol até o processo dentro da mitocôndria. A glicólise anaeróbia ela pode parar no ácido pirúvico, que se transforma em ácido lático, principalmente se a quebra de glicose for muito intensa. Mas quando o ácido pirúvico ele encontra condições de ser transportado para dentro da mitocôndria, então nós teremos o ciclo do ácido cítrico e a cadeia de transporte de elétrons, onde grande quantidade de ATP será ressintetizada. E isso tudo graças à formação de acetilcoenzima A partir do ácido pirúvico, juntando com a coenzima A, e da junção do acetilcoenzima A com ácido oxalacético, iniciando o ciclo de Krebs. Nós aprendemos muitas coisas a respeito do ciclo de Krebs. Ele produz um ATP, ele produz, cada ciclo, 3 moléculas de gás carbônico, são 2 ciclos por glicose, então são 6 moléculas de gás carbônico. O ciclo de Krebs, ele produz NAD, NADH mais H. Assim que o ácido pirúvico entra na mitocôndria, um NADH mais H é formado, e depois mais 3 NADs H mais H. E também o ciclo de Krebs produz FADH2. O NADH mais H e o FADH2 serão conduzidos até a cadeia de transporte de elétrons e lá capacitarão as proteínas a ressintetizar, principalmente a ATP sintase, a ressintetizar 3 ATPs por cada NAD e 2 ATPs por cada FAD. Agora nós vamos falar um pouquinho da gordura. Por que nós não vamos falar da proteína? Porque o organismo, de modo geral, ele não usa a proteína. A proteína ela é utilizada principalmente para a síntese de tecidos, enzimas, hormônios. Mas, nos casos de desnutrição, nos casos onde falta carboidrato e gordura, aí sim o organismo lança a mão das proteínas. Então vamos deixar as proteínas de fora e vamos nos concentrar nas gorduras. As gorduras, como as que a gente encontra no azeite, no óleo, na manteiga, nos derivados do leite, a gordura ela é quebrada em ácidos graxos e glicerol. E essas dois tipos de moléculas são transportados para a glicólise, para produzir NAD, para produzir ATP, e os ácidos graxos para dentro da mitocôndria, onde serão convertidos em moléculas de acetilcoenzima A, dando início ao ciclo de Krebs. Interessante é que depois que o músculo fez contrações e relaxamentos durante o exercício, ocorrem degradações não só do glicogênio dentro do músculo para ressíntese de ATP, mas também de proteína. Isso acontece nas microlesões ou simplesmente com a utilização repetida e prolongada da musculatura. As proteínas que são degradadas se transformam em aminoácidos que no fígado serão transformados em corpos cetônicos e depois em glicose. E essa glicose poderá ficar armazenada no fígado ou ela poderá ir para o sangue e abastecer todo o organismo.
E o glicogênio, da mesma forma, quando ele é quebrado, ele dá origem ao ácido pirúvico ou o ácido lático. No caso do ácido lático, se ele é transportado para o sangue, será aproveitado no fígado, no ciclo de Cori, e convertido em glicose. O ácido pirúvico também, o que chegar até o sangue, será transportado e chegará até o fígado, onde será convertido em glicose. Mas o nosso foco é a gordura. O que acontece com a gordura que está armazenada no tecido adiposo? Essa gordura ela é quebrada, ela é dividida em moléculas de ácidos graxos e glicerol que vão para o sangue e no fígado o glicerol será transformado em glicose e os ácidos graxos serão transformados em corpos cetônicos. Mas os ácidos graxos também serão aproveitados pelas mitocôndrias. O glicerol ele entrará na cadeia da glicólise que ocorre no citosol e essas duas moléculas, esses dois tipos de moléculas, produzirão ATP, também gás carbônico e água. Como também os corpos cetônicos são aproveitados para a síntese de ATP. Vamos olhar isso um pouco mais de perto. Quando os lipídios chegam até o estômago, eles sofrem a ação de uma enzima produzida pela glândula gástrica chamada lipase gástrica. Depois, no duodeno, outra lipase converterá as moléculas de gordura em pequenas moléculas. Juntamente com os sais biliares, surgirão as micélulas. São gotículas microscópicas de gordura que serão transportadas para a circulação linfática, para os vasos linfáticos, e daí então até chegar ao sangue, no sangue para abastecer aos tecidos que utilizam gordura, como por exemplo a musculatura. O glicerol ele entra numa etapa da glicólise chamada 3-fosfogliceraldeído. E aí então o glicerol ele vai passando por etapas até chegar e formar ácido pirúvico, durante a qual são ressintetizados 2 ATPs. Muito bem, mas os ácidos graxos, eles primeiro precisam ser fosforilados, hidratados, eles sofrem a ação de várias enzimas e aí o NAD é capaz de tirar hidrogênios, os FAD, as moléculas de FAD são capazes de tirar mais hidrogênios até que esses ácidos graxos são quebrados em pequenas moléculas chamadas de acetilcoenzima A. E é essa molécula que entrará no ciclo de Krebs, dando origem a mais FAD, mais NAD e a produção também de gás carbônico, que é importante, nós vamos ver mais tarde. Agora, a gordura que é metabolizada e quebrada em triacilglicerol ou triglicérides e sofre a lipólise, sendo quebrada em glicerol e ácido graxo, essa gordura ela também pode dar origem a corpos cetônicos via acetilcoenzima A, que pode ser transformada em corpos cetônicos. Embora os corpos cetônicos sejam aproveitados para energia, se eles se acumulam no sangue, eles podem causar algo chamado de cetose sanguínea. O sangue fica ácido e alguns sintomas importantes aparecem nas pessoas que pode inclusive levar à morte. Vamos olhar um pouquinho mais isso numa figura ilustrativa e que resume o que nós vimos até agora. Então, nós nos alimentamos, carboidratos, proteínas e gordura. No estômago a gordura começa a sua digestão, depois no intestino delgado a digestão continua, até que a gordura é transformada em triacilglicerol ou monoacilglicerol. Essas moléculas de gordura são transportadas para o sangue e lá no sangue essas moléculas são conduzidas até os adipócitos, onde são armazenadas na forma de tecido gorduroso subcutâneo. Quando nós utilizamos ou fazemos exercício, nós utilizamos o triacilglicerol.
da seguinte maneira. O triacilglicerol ele é clivado por uma enzima chamada lipase na presença de água e surge um glicerol e 3 ácidos graxos. A degradação do triglicerídeo para ácidos graxos livres ela é feita no tecido adiposo e esses ácidos graxos são transportados para o sangue. O transporte para o sangue faz com que o sangue fique rico em gordura e esses ácidos graxos serão captados pela musculatura que está fazendo exercício. Dentro das células musculares, os ácidos graxos são preparados, catabolizados para a ressíntese de ATPs. Isso graças à penetração de fragmentos do ácido graxo, na forma de acetil coenzima A, dentro das mitocôndrias. O fracionamento do ácido graxo para acetil coenzima A é por uma reação chamada beta-oxidação, durante a qual são produzidas muitas moléculas de NADH mais H e FADH2. Esse processo de quebra de ácidos graxos, acoplado ao ácido cítrico ou ao ciclo de Krebs e à cadeia de transporte de elétrons, produz muitos hidrogênios que serão transportados para o espaço intermembrana e depois ativarão a ATP sintase a ressintetizar uma grande quantidade de moléculas de ATP. Muito bem, no citosol, à medida que o ácido graxo ele vai penetrando na célula, ele é transportado para dentro da mitocôndria por uma enzima chamada carnitina aciltransferase 1. O ácido graxo, assim, ele passa pelo espaço intermembrana, passa pela membrana da matriz e ele chega até a matriz da mitocôndria. E aqui dentro, o ácido graxo ele será quebrado em muitas moléculas de acetil coenzima A. Repetindo, temos aqui um exemplo de um ácido graxo. Esse ácido graxo tem muitos hidrogênios, muitos átomos de carbono. Esse ácido graxo, chamado ácido palmítico, ele é catalisado por uma enzima chamada acilcoenzima A desidrogenase. Essa enzima, ela transfere hidrogênios para a coenzima chamada FAD. E aí nós temos uma molécula menor com menos átomos de hidrogênio. Em seguida, uma outra enzima chamada enoil coenzima A hidratase, ela hidrata a molécula chamada enoil coenzima A, transformando-a em L-beta-hidroxiacilcoenzima A. Essa enzima beta-hidroxiacilcoenzima A desidrogenase, ela catalisa a reação de transferência de hidrogênio da molécula L-beta-hidroxiacilcoenzima A para o NAD. E assim o NAD pode transportar átomos de hidrogênio para a cadeia de transporte de elétrons que fica ali na membrana da matriz mitocondrial. Agora nós temos uma nova molécula chamada beta-cetoacilcoenzima A. Essa molécula ela é catalisada pela acilcoenzima A acetiltransferase ou tiolase e ela começa a ser fragmentada aos poucos, sendo retirada dessa molécula fragmentos dela, chamados acetilcoenzima A. Esse processo ele vai se repetindo e a cada volta completa do processo, desde a ação da acilcoenzima A até a ação da tiolase, são retiradas moléculas de acetilcoenzima A, de tal forma que um ácido palmítico, um ácido graxo de 16 carbonos, ele vai produzir 8 moléculas de acetilcoenzima A. Nós estamos vendo aqui uma repetição. Então aqui, na primeira etapa, é a etapa chamada beta-oxidação,
que a ação daquelas enzimas vai retirando acetilcoenzima A. Então, se ela tem 16 carbonos, surgirão 8 moléculas de acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A será transportado, ou ele vai se difundir para o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, e dentro do ciclo de Krebs serão produzidas moléculas de gás carbônico, serão produzidos hidrogênios que serão transportados pelo NADH mais H e pelo FADH2 para a cadeia respiratória ou a cadeia de transporte de elétrons que fica na membrana da matriz. E lá, você já sabe, o hidrogênio ele é bombeado para o espaço intermembrana, posteriormente ele vai ativar a ATP sintase, que vai unir o ADP a um fosfato inorgânico formando ATP. Mas para isso é preciso ter oxigênio para a enzima chamada citocromo oxidase, que vai unir hidrogênio ao oxigênio formando água. Por isso, é tão importante para nós entendermos os efeitos de uma dieta com calorias adequadas, com adequada quantidade de carboidrato, como também para uma dieta hipocalórica, com baixo teor de caloria. O que acontece quando minha ingestão de carboidrato é normal e adequada? Bom, quando a quantidade de carboidrato na dieta ela é normal, quando a pessoa come carboidrato, ou seja, quando 55% da energia total do dia das refeições da pessoa são compostas por carboidratos, então de toda a energia que a pessoa ingeriu no dia, se 55% dessa energia veio de carboidrato, o aumento de glicose no sangue vai ativar a insulina. A insulina, ela estimula uma enzima chamada fosfatase, que ela retira do acetilcoenzima A carboxilase, ela retira um fosfato. E ao retirar um fosfato da acetilcoenzima A carboxilase, essa enzima fica ativa e ela transforma o acetilcoenzima A em malonilcoenzima A. Esse malonilcoenzima A ele vai sofrer reações e será transformado em ácido graxo, e esse ácido graxo será armazenado. Portanto, quando nós comemos carboidratos, nós vamos ter a formação de ácidos graxos, via a ação da insulina, estimulando a fosfatase, desfosforilando a acetilcoenzima A carboxilase, tornando essa enzima ativa, que vai converter o acetilcoenzima A em malonilcoenzima A. E o malonilcoenzima A será transformado em ácido graxo. Se a pessoa faz exercício, essa produção de ácido graxo será consumida e assim a pessoa não vai engordar. Mas se a pessoa não faz atividade física e ingere uma grande quantidade de carboidratos, ela, sem dúvida alguma, aumentará as suas reservas de ácidos graxos no tecido adiposo. Agora, o que acontece quando uma pessoa reduz muito a ingestão de carboidratos, por exemplo, para aumentar o consumo de gordura e emagrecer? É a chamada dieta low carb, dieta hipocalórica, também conhecida como dieta cetogênica. Bom, aí ocorre uma reação diferente. Com a falta de glicose no sangue, ou seja, com a baixa taxa de glicose no sangue, o hormônio que é estimulado a ser secretado pelo pâncreas é o glucagon. O glucagon ele vai estimular uma proteína quinase A dependente de AMP cíclico. Essa proteína quinase A dependente de AMP cíclico, ela vai adicionar o fosfato a acetilcoenzima A carboxilase. E isso vai inativar essa enzima. Não vai ter ação da insulina estimulando a fosfatase, porque a insulina não será secretada, porque tem pouca glicose no sangue.
quem vai ser secretado é o hormônio chamado glucagon. Ele vai estimular, ativar a proteína quinase A dependente de AMP cíclico e isso vai fosforilar a acetilcoenzima A carboxilase. O efeito dessa fosforilação é que o acetilcoenzima A não é convertido em malonil coenzima A. O acetilcoenzima A ele vai ser transportado para dentro da mitocôndria. As moléculas de acetilcoenzima A, da quebra de gordura, as moléculas de acetilcoenzima A vão se acumular dentro da mitocôndria. E ao aumentar a quantidade de acetilcoenzima A dentro da mitocôndria, vai dar início à degradação desses ácidos graxos. Ou seja, o ácido graxo ele vai sendo degradado na beta-oxidação para dar origem ao NADH mais H e ao FADH2. O resultado é a pessoa consome uma grande quantidade de ácidos graxos, porque eles, ao invés de serem transportados para o adipócito, esses ácidos graxos eles são transportados para dentro da mitocôndria pela carnitina acil-graxo, ou que tem uma ação, uma ação da carnitina aciltransferase 1 que vai transportar o ácido graxo para dentro da mitocôndria. O resultado é que esses ácidos graxos, ao entrarem dentro da mitocôndria, eles sofrem a ação das enzimas mitocondriais, especialmente as liases, que vão transformar o ácido graxo em corpos cetônicos, a saber, o acetoacetato e a acetona e o D-beta-hidroxibutirato. Uma das enzimas mais importantes é a beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A. A beta-hidroxi-beta-metilglutaril-coenzima A sintase, ela transforma o acetoacetilcoenzima A em beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A, que depois será transformado em acetoacetato. O acetoacetato pode dar origem à acetona e ao D-beta-hidroxibutirato. Essas três moléculas, D-beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetoacetilcoenzima A, são moléculas que formam os corpos cetônicos.